Qual o melhor critério de interpretação de análises de solo? Você sabia que existem mais de um critério, que existem dois critérios que eu vou falar para você aqui nesse vídeo? Bom, se você quer conhecer esses critérios e saber qual deles se adequa mais à sua situação, fica comigo nesse vídeo. Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito, com muita alegria estou aqui com você mais uma vez para falar sobre um tema super importante que a gente fala bastante aqui no canal, que é a interpretação de análises de solo. E a interpretação ela deve conter alguma metodologia, você precisa se basear em alguma coisa, então não é simplesmente sair ali interpretando, recomendando. É claro que a gente tem os boletins que já mastigam bastante pra gente as recomendações e muitas vezes você nem sabe dessa teoria, desses fundamentos, desses métodos, dessas formas de pensamento por trás ali do que o boletim está trazendo. Mas é importante você conhecer, para você como um profissional da área, um engenheiro agrônomo ou um produtor rural também, tomar a melhor decisão de acordo com cada um dos principais critérios. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre duas principais formas de ver a recomendação de adubação pensando na análise de solo, tá? E eu vou falar sobre esses critérios baseado nesse livro aqui, que é um livro muito legal para você que é técnico também, né, principalmente, que é o 4C Nutrição de Plantas, um manual para melhorar o manejo da nutrição de plantas do IPNI. Aí você acha para comprar ele nas lojas online do IPNI, na verdade o NPCT, né, agora. E aí você vai encontrar essas informações, tá? Aqui só para mostrar para você, se você está vendo que o áudio está um pouco diferente, estou estreando aqui, né, um microfone mais podcaster aqui que eu adquiri, então você está ouvindo aí que o áudio está, talvez, espero que com uma qualidade superior do que você está acostumado ou acostumada a ver nos nossos vídeos, tá bom? E esses dois métodos que eu vou falar, que constam no livro aqui, eu vou trazer imagens para você também, né? Um método ele chama aqui de recomendação, né? Ou, na verdade, critério, né? Ele chama de dois critérios, o critério de suficiência é um deles, e o outro é o critério da construção e manutenção da fertilidade. Ele explica com todos os conceitos, então se você quer ver mais aprofundado, eu recomendo você adquirir ou pegar numa biblioteca esse livro. Na maioria das bibliotecas públicas, né? Inclusive aqui, quando eu morava em Rio Claro, eu fui na biblioteca lá de Rio Claro, quando eu não tinha o livro ainda, da Unesp, e tinha esse livro lá, e nem tem agronomia lá no curso, né? Tem outros cursos de biologia e tal, e tinha esse livro lá, é muito bacana. Então acho que eu não poderia retirar o livro, porque eu não estudei lá, né? Mas eu poderia ir lá e folhear e tirar foto, enfim, né, estudar. Então, recomendo você que não puder comprar o livro, você pode ir nessas universidades, nas livrarias, nas bibliotecas, e você pode estudar lá, tirar xerox e tal, e é uma ótima forma também de se divertir para você que gosta de estudar, que nem eu, né? Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, tá? Vou trazer um diagrama que mostra isso, mas basicamente, né, entre esses dois critérios, um é o critério de recomendação de suficiência e o outro é o critério recomendação de manutenção e construção da fertilidade. Quando que você usa um e quando que você usa outro, né? Primeiro, o que é um, o que é outro, acho que é o principal para você entender. Então eu vou colocar uma imagem aqui que eu acho que ajuda bem a explicar, que é um gráfico do livro, né, que é adaptado de Leican et al. 2003, né, et al., para quem não conhece, significa, para quem conhece também, né, significa e outros autores, tá? Em derivado latim, né? Por isso que coloca assim, né? Então, Leican, que é um autor, e outros autores, em 2003, eles colocaram aqui eles desenvolveram aqui esses gráficos para explicar a teoria. Então, nesse gráfico a gente tem o teor relativo, rendimento relativo, né? No eixo vertical, e no horizontal o teor de nutrientes no solo, né? E essa linha preta, que é relativo ao rendimento relativo, que quer dizer basicamente, né, eu vou até colocar exatamente como ele coloca aqui, à medida que aumenta o nível do nutriente no solo, aumenta o rendimento relativo. O que é o rendimento relativo? É a relação do percentual entre o rendimento da cultura, sem aplicação do nutriente, e o rendimento da cultura em que não há limitação nutricional. Basicamente explicando isso aqui, quer dizer o quê?
né? Quando o rendimento relativo ele está subindo, né? Quer dizer que existe uma maior resposta da cultura à adubação, porque os teores no solo são insuficientes, então a cultura responde mais. A partir do momento que chega ali no que ele coloca no gráfico como valor crítico, você vai estar fornecendo nutriente, mas não necessariamente, comparando com uma área sem adubação, você vai ter um expressivo aumento de rendimento, tá? E aí chega num ponto que estabiliza, que você vai ter 0 de aumento de rendimento, mesmo adicionando ou não adicionando o nutriente. É importante a gente ter aqui que quando a gente não adiciona nutriente, a cultura ela vai produzir e vai consumir o nutriente que está no solo. E no caso do nitrogênio, principalmente, que a gente não tem na análise de solo, ela principalmente consome da matéria orgânica. A matéria orgânica a gente sabe que é muito difícil construir, tem uma série de manejos, tem outros vídeos que eu falo sobre matéria orgânica que eu recomendo você assistir. Mas a gente tende, né, tem até trabalhos que mostram que a longo prazo que você não adubar com nitrogênio, ou adubar com fontes pouco eficientes na absorção de nitrogênio pelas plantas ali, né? Você vai consumindo com o tempo matéria orgânica do solo, tá? Então esse é um principal conceito para trazer para você. E voltando aqui para o rendimento relativo, né? Então quer dizer que quando eu estabilizar eu não devo adubar, né? E aqui tem esses dois raciocínios, tem a recomendação de suficiência e a recomendação de construção de fertilidade. Na recomendação de suficiência, o que eles falam? Simplificando aqui para você, que você aduba até você chegar no valor crítico. Depois que você está no valor crítico, você só fornece o nutriente, aqui principalmente eles falam de fósforo e potássio, tá? Você simplesmente fornece o nutriente, o fósforo e o potássio aqui no caso, para o starter, que eles chamam, ou 0. Então o que seria esse starter? Seria para aquele arranque inicial, né? Fornece o nutriente para um arranque inicial, para a planta começar a ter raiz, para ela poder se estruturar para absorver os nutrientes que estão no solo, ou 0, né? São duas opções. Então só fornecer esses nutrientes, né, o fósforo e o potássio, até chegar nesse valor crítico do teor de nutriente no solo. Olha que interessante. Em comparação, a recomendação baseada na construção e manutenção da fertilidade do solo, você continua fornecendo nutriente mesmo nessa etapa aqui entre o valor crítico e o limite de manutenção. Então, seria um teor que ele teria uma resposta muito baixa da adição daquele nutriente, porém com a preocupação de você sempre manter ou aumentar a fertilidade desse solo até níveis razoáveis, né? Até o ponto que você chega no limite da manutenção, que estão com teores muito altos, e você aí sim fornece só para o starter ou 0. Mas de você se preocupar em repor aqueles nutrientes exportados, de trabalhar a manutenção da fertilidade do solo nesse intervalo de teor de nutrientes no solo, né? A curva é teórica, não tem os valores aqui, mas seria teores adequados de nutrientes do solo para você manter. E aí, quando que você usa um ou usa o outro, aqui é uma recomendação do livro, tá? E eu acho que faz sentido, apesar de que eu, pensando em sustentabilidade, eu prefiro a segunda de construção, mas eu vou comentar, tá? Mas o que ele fala? Quando que os produtores poderiam utilizar a recomendação de suficiência, o critério de suficiência? Quando está com capital muito baixo, não tem capital para investir, então, ou os preços, a relação de troca principalmente, né? A gente fala de preço é muito relativo a quanto é o preço de venda também, né? Então não tem que olhar só para quanto está custando, mas quanto está custando para você vender determinado produto. Então as relações de troca ali, que é essa relação do preço de compra e venda do seu produto final, do preço do fertilizante e venda do produto final, ela não é atrativa, ela não está atrativa. Então nesse momento que você está sem capital, você tomaria, por exemplo, uma decisão de, olha, eu não vou ter tanto retorno, aqui não vou ter retorno pelo nível de suficiência de fósforo e de potássio no solo, então eu vou colocar só uma quantidade para startar ali, né, sem me preocupar em repor o que a cultura vai exportar. Ou até 0, né? Tem esse critério também, apesar de existir um risco
intrínseco aí, né? A gente vê várias experiências de campo que muitas vezes a pessoa está contando com o nutriente que está lá no solo e aí não tem esse start e tem perda produtiva, né? Inclusive experiências recentes aí de alguns colegas que me passaram, a gente conseguiu observar isso na questão da adubação de sistemas e tal. É bem interessante. Mas seria nesse critério, né? Ou um outro critério que o próprio livro traz, é uma área arrendada, eu não vou construir a fertilidade dela, eu vou trabalhar nela em 1 ou 2 anos a curto prazo, então eu vou usar esse critério porque eu não estou preocupado em lá na frente fazer um manejo, alguma coisa assim. E agora você vai entender melhor o porquê que eu estou falando isso. Porque se você parte para o critério para construção de fertilidade, que é você sempre manter nos níveis adequados, sempre repor os nutrientes, mesmo se não for ter uma resposta ali ao nível, pelo nível de nutriente no solo, ter uma resposta produtiva relativa, né, ou interessante, mas você se preocupar com isso é importante porque você vai mantendo ou aumentando, quando necessário, a fertilidade do seu solo. E isso é importante, primeiro, porque se você tiver alguma restrição desses nutrientes no futuro, principalmente relacionado tem alguma crise mundial, né? A gente passou recentemente aí por uma situação de possível falta de abastecimento de adubo, né? Ou preços muito elevados aí na época da pandemia, né? E depois teve toda aquela questão dos conflitos que a gente ainda está vivendo, infelizmente, enquanto eu gravo esse vídeo, mas então são situações que somados ao medo, questões geopolíticas e tal, a gente teve aí problemas em relação ao fornecimento ou ao preço dos insumos. Então, se a pessoa já vinha trabalhando a construção da fertilidade, já vinha mantendo isso, numa situação de crise, ela pode tomar uma decisão ali de partir, mudar a estratégia, ir para a suficiência, depois voltar a construir a fertilidade desse solo. Então dá essa movimentação, é um pensamento mais a longo prazo, né? Porque se a pessoa vai no critério da suficiência sempre, depois dá um problema, né, uma questão mundial aí, um problema de preços e tudo mais, ela fica mais desprotegida, porque ela não se preocupou em manter e construir aquela fertilidade, ela fica um pouco mais ali suscetível às variações de mercado. Agora, quando a pessoa está sempre ali construindo a fertilidade, pensando em longo prazo, em valorizar aquela terra para ela, em cuidar bem daquela terra, né? Não só na parte química, mas biológica, física, e faz aquele trabalho de longo prazo, pensando aqui que, segundo o livro, está acima de 4 anos, né? Então, quando tem um problema de crise, você pode mudar a estratégia sem ser tão prejudicado assim, tá? É isso, espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida entre as duas estratégias, a de suficiência ou a de construção e manutenção da fertilidade, deixa nos comentários. Se você faz isso, faz uma estratégia ou outra, deixe também nos comentários aqui, porque vai ser muito legal conhecer o seu lado, a sua história. E se você acha que esse vídeo vai ser útil para um produtor rural, para um agrônomo que trabalha na área, compartilhe, porque ajuda também o canal a crescer, e inscreva-se no canal para que você possa receber mais vídeos como esse, falando de agricultura, falando de nutrição de plantas, falando da cultura do milho, tem vídeo de soja, tem vídeo de várias coisas aqui no canal. Eu tenho certeza que alguns deles podem te ajudar bastante no dia a dia. Beleza? É isso aí e até o próximo vídeo.